Desejo um bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a Juvândia, essa grande companheira, por essa iniciativa de compor essa mesa, fazer essa conferência. Eu estou vindo de uma reunião onde eu dou aula. Fiquei 3 horas em reunião discutindo o semestre letivo. Estava achando que eu fosse ter alguns minutos aqui para me concentrar na fala de vocês antes de falar. Mas, enfim, inspirado aqui pela presença do Alejandro, do Boulos, dos demais companheiros aqui de mesa, eu queria dizer para vocês que eu entendo que nessas últimas 2 semanas, de certa maneira, se revelou um projeto político no Brasil que nós temíamos nas eleições do ano passado, mas que demonstra ser das coisas mais regressivas que o Brasil já viveu em muitas décadas. Eu diria que, sob certos aspectos, nem a ditadura militar brasileira ousou desconstituir a cultura e a ciência brasileira como este atual desgoverno Bolsonaro. Eu entendo que talvez esse governo esteja hoje num grau de arrogância como se nunca viu, em virtude da vitória deles contra o povo na reforma da Previdência. Porque ele demonstrou na reforma da Previdência que ele tem base congressual suficiente para impor, ao andar de baixo, a base da nossa pirâmide social, sacrifícios adicionais, para além do que essa base já faz em proveito do desenvolvimento nacional. Já fez e já faz em proveito do desenvolvimento nacional. Ele conseguiu praticamente 75% dos votos no Congresso Nacional. Estou falando de quem votou. Deu uma proporção de 3 votos a favor para 1 contra. E isso fez com que ele se sentisse mais à vontade para revelar aquilo que ele sempre foi. Uma pessoa que durante 30 anos não fez outra coisa no Congresso Nacional a não ser alimentar as divisões internas no Brasil, alimentar a intolerância, a divisão de classe e uma visão mesquinha do nosso próprio futuro. Eu entendo que uma boa parte das pessoas que foram levadas a votar no Bolsonaro ano passado já tenham se dado conta do que ele pode representar em termos de retrocesso. Mas nós não podemos nos deixar enganar. Esse projeto que aí está, ele tem ainda um núcleo duro que persiste no apoio ao desmando desse governo. Inclusive em relação à política econômica, tanto do ponto de vista da soberania popular, naquilo que diz respeito diretamente à vida do trabalhador e aos seus direitos trabalhistas e sociais. Todo mundo sabe que um trabalhador hoje depende, além do seu salário direto, que está minguando, está diminuindo, pela precarização do mercado de trabalho. Ele depende do chamado salário indireto, que é a provisão de bens públicos oferecida pelo Estado. Nós sabemos disso, que ele depende dessas 2 coisas para viver, mas também nós estamos tendo retrocessos do ponto de vista civil e político. Sequer os direitos civis e políticos estão assegurados no nosso país. Estão ocorrendo assassinatos de lideranças de sem terra e de sem teto, prisões arbitrárias contra lideranças, para não falar do caso, hoje o mais famoso do mundo, que é a prisão absurda do presidente Lula, diante de todas as evidências de que houve direcionamento da Lava Jato com propósitos políticos partidários. Ninguém mais tem dúvida de que aquela turma tem lado e de que estava levando água para o moinho da extrema-direita no país, ao qual
ela serve hoje, seja no Ministério da Justiça, seja na própria Procuradoria-Geral da República, e nós tememos que o Supremo Tribunal Federal possa estar, de uma vez por todas, de joelhos diante do arbítrio. E nós sabemos que as cortes superiores, no nosso continente, dependendo da composição, sempre foram legitimadoras do poder arbitrário, inclusive de ditadores, como foi o caso das ditaduras militares no continente. Então, nós estamos diante de um desafio enorme. Nós estamos diante de um desafio muito grande, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista político. E nós temos que voltar a nos reunir com mais frequência e voltar a produzir conhecimento novo. Os nossos velhos mestres, todos reverenciados com muita justiça, eles não são mais suficientes para enfrentar o desafio presente. Nós temos que voltar a produzir conhecimento. Nós temos que ter novos Celsos Furtados, novos Chicos de Oliveira, nós temos que ter novas Conceição Tavares, nós temos que ter uma gente nova, Milton Santos, nós temos que ter uma gente nova, nos aproximar da universidade, da academia, do pensamento crítico, estimular as pessoas a se debruçarem sobre o Brasil. A gente fica vendo a universidade hoje cada vez mais afastada dos assuntos nacionais, cada vez mais especializada, cada vez mais distante de uma visão de futuro para a nossa coletividade. Nós precisamos voltar a incidir, portanto, na academia, para chacoalhar a academia no sentido da produção de conhecimento crítico sobre o nosso passado, fazendo uma reavaliação, inclusive, dos nossos erros, mas apontando possibilidades políticas para o nosso continente, que hoje está à mercê do Império Americano. Hoje, o Bolsonaro não tem nenhuma liturgia, nunca teve liturgia nenhuma, nem em relação aos cargos menores que ele ocupou. Hoje, como primeiro mandatário, ele não tem a menor liturgia em se prostrar diante do presidente americano da forma mais vil possível, colocando todo o interesse nacional subordinado aos interesses geopolíticos do atual governo dos Estados Unidos, que inclusive nos afasta de parceiros recém-conquistados pelo Brasil e que hoje começam a se afastar, desconfiados do nosso verdadeiro posicionamento. Hoje e basta consultar qualquer diplomata brasileiro, inclusive dos nossos, hoje há uma enorme desconfiança no antigo terceiro mundo, nos emergentes, sobre qual é o papel que o Brasil vai exercer na geopolítica mundial. Porque apesar da nossa economia estar fragilizada e não representar no comércio internacional algo de muito significativo, o fato é que, do ponto de vista geopolítico, as posições brasileiras sempre importaram, sempre fizeram a diferença. O Brasil sempre foi um elemento de estabilidade e abertura de frestas para as nações emergentes conseguirem se desenvolver. E o Brasil hoje está virando lacaio dos Estados Unidos, em todos os aspectos, no aspecto ambiental, no aspecto militar, onde quer que se olhe para a postura do Brasil, é sempre uma posição de subserviência em relação ao interesse. Talvez o que simbolize mais isso é o fato de que um americano não precisa de visto para entrar no Brasil e nós precisamos de visto para entrar nos Estados Unidos. Isso é simbólico, porque nada dos Estados Unidos vai precisar de licença para entrar no Brasil. Não é só o cidadão americano. As políticas americanas não pedem licença mais para entrar no Brasil.
Só que os nossos interesses continuam sendo barrados no mundo desenvolvido. Aquilo que nós precisaríamos ter de abertura, de apoio, continua sendo, de certa maneira, barrado por aqueles que têm um discurso hoje de apoiar o Brasil. Nós estamos quase virando um protetorado, que é aquela nação independente, formalmente independente, mas totalmente subserviente do ponto de vista político e econômico a uma potência maior. Isso tem implicações muito severas para o nosso desenvolvimento futuro. Inclusive porque, hoje eu até faço uma observação, um artigo publicado na Folha, Boulos, em que eu me pergunto onde é que está o velho nacionalismo dos militares. Porque se os militares brasileiros, como em regra na América do Sul, nunca assimilaram com energia, com entusiasmo, o conceito de soberania popular, sempre foram muito reticentes em relação à participação democrática da base do povo, a toda e qualquer turbulência, eles se insurgiam contra a população. Se isso é verdade, não é verdade que eles não tinham um projeto de país, pelo menos até os anos 70. Eles esboçavam dos anos 30 aos anos 70, sobretudo dos anos 30 aos anos 70, eles, em vários documentos, demonstravam uma preocupação com o desenvolvimento nacional. E não se via, entre os militares, nenhum entreguista. Ninguém que se prostrava diante das grandes potências. Ao contrário, a ambição era que o Brasil, pelo seu tamanho, pela sua importância, pela sua diversidade, pela sua inteligência, pudesse se colocar de forma diferenciada no concerto das nações. E não é isso que se vê hoje. Hoje você vê uma posição, uma situação patética dos que servem hoje ao presidente da República, em cenas que envergonhariam qualquer membro das Forças Armadas de um país desenvolvido. Cenas grotescas, caricatas, que diminuem, inclusive, a importância e o apreço que a população mantinha pelas Forças Armadas. Mas, diante de um quadro desse, em que não se discute absolutamente nada com a população, essa semana, o ministro da Economia disse com todas as letras: por mim, vou vender tudo. Sem nenhum pudor. Por mim, eu vendo tudo. Vamos ver se eu consigo. Eu consegui quase tudo com a Previdência, vamos ver se eu quase consigo tudo no caso da privatização. E não se discute. Você faz pesquisa de opinião, é como se elas não existissem. O povo é ouvido só por pesquisa de opinião hoje, porque pelo governo não é mais. A população é contra a exploração das mineradoras em terra indígena, 80%. E daí? O seu Bolsonaro não é. O povo é contra a venda das estatais na Bacia das Almas, como está se fazendo, como se fez agora, com a BR Distribuidora. Daqui a pouco, gente, nós não vamos ter Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Num país que tem o pior sistema de crédito do mundo, o maior spread do mundo, corremos o risco de piorar a situação com a venda sem consulta dos bancos públicos no país, que seguraram a onda da crise de 2008 na unha, por determinação do governo da época, dos governos que tinham compromisso com o desenvolvimento nacional. E desde que esse país passou a ser sabotado politicamente, porque não tem outro nome, porque aconteceu desde 2013, uma sabotagem política do Congresso Nacional, que é patrimonialista, olhando os seus próprios interesses, desafiando um governo que queria avançar e enfrentar de cabeça erguida uma crise que se agravava. Desde 2013, o que nós vemos é retrocesso no mercado de trabalho, é retrocesso no plano de desenvolvimento, é retrocesso na educação,
é retrocesso no crédito, é retrocesso em todos os pilares de um projeto de desenvolvimento. Então, se nós não voltarmos a nos reunir, a discutir o nosso passado recente, discutir quem pensou o Brasil, a nossa formação, e produzirmos conhecimento para orientar as novas gerações, nós vamos ver o bonde da história passar em marcha ré, como está acontecendo, e vamos ficar impotentes diante disso. Se, contrariamente, nós estivermos juntos, sobretudo a chamada unidade progressista, porque vocês sabem o esforço que está sendo feito, Alejandro, né? E eu não falo só em nome próprio, várias lideranças do PT, mas eu, o Boulos, o Flávio Dino, o Requião, o Ricardo Coutinho, nós estamos permanentemente reunidos, trocando impressões para articular uma frente progressista que tenha condições de disputar as eleições de 2020 e preparar o terreno para uma vitória em 2022. Porque nós temos que ganhar as eleições de 2022 nesse país. Esse país não aguenta 8 anos de Bolsonaro. Não aguenta. E nós temos que reconhecer que o centro, infelizmente até, mas o centro, os partidos de centro, cometeram um suicídio na eleição de 2018, ao se aliar ao bolsonarismo. Os partidos de centro, no segundo turno, foram em massa apoiar talvez o pior quadro político da história do país. E agora estão lamentando, envergonhadamente, porque não têm coragem de dizer que erraram, estão lamentando envergonhadamente terem criado um bicho que eles não conseguem domesticar. Porque é disso que se trata. Nós temos hoje um bicho na presidência da República que não quer se domesticar, que vai resistir a se domesticar. Giovana, você me dá 2 minutos, me avisa quando... Então nós temos uma tarefa, é o seguinte, o centro, ele está acuado demais, ele está envergonhado demais. Eu vejo jornalistas que até outro dia estavam dizendo que o PT e o Bolsonaro são 2 extremos, que a esquerda é a mesma coisa que o Bolsonaro. Até outro dia estavam dizendo isso, nas eleições disseram isso, como se nós não tivéssemos governado o país aprofundando a democracia, aprofundando a participação, dando voz a quem nunca teve voz. Fizeram de forma artificial uma comparação entre extremos, quando na verdade só tinha um extremo nesse país. Nós somos posicionados e não nos envergonhamos disso. Nunca me envergonhei de me dizer socialista. Nunca vou me envergonhar de me dizer socialista. Nenhum problema com isso. Mas nunca em nome do socialismo eu defendi, nunca em nome do socialismo, eu defendi que arbítrios fossem cometidos, que a população não participasse, que a última voz não fosse a do povo. E nenhum companheiro de partido meu e dos partidos de centro-esquerda nesse país fizeram isso. Ao contrário, lutamos pela redemocratização do país e nunca abrimos mão de organizar o povo para participar da democracia. É que para eles, quando você organiza o povo para participar da democracia, você tem uma outra intenção, quando na verdade eles querem uma democracia de gabinete. Eles não querem democracia participativa. Eles querem uma democracia formal de gabinete, em que a última palavra caiba a eles e não à população. Essa é a visão que o centro tem de democracia. Uma democracia não participativa, em que as pessoas são comunicadas das decisões que os sabichões tomam nos seus gabinetes. E nós nunca tememos o movimento social. Eu, como prefeito de São Paulo, o Boulos esteve na porta da prefeitura fazendo protesto não sei quantas vezes. Ele aqui, não sei quantas vezes.
E não sei quantas vezes eu desci para o caminhão para discutir com a população o plano diretor de São Paulo. Eu sabia dos meus limites como governante, porque todo governante tem limites institucionais. Não é um pecado de quem ganhou uma eleição se encontrar diante de limites institucionais. Eles existem, mas para isso que existe a população, para forçar esses limites institucionais para que um avanço possa ocorrer. Onde não foi assim? Na França não foi assim, na Inglaterra não foi assim, aonde não foi assim? Quando que o desenvolvimento veio sem participação da base social? Quando e onde isso aconteceu? Isso não é possível. Sem a participação não é possível. Só que hoje nós estamos na oposição e nós temos que contar com a participação das pessoas para forjar um novo projeto. Vai exigir dedicação física e intelectual. Repito, física e intelectual. Nós temos que voltar a pensar. Nós temos que voltar a produzir. Nós temos que voltar a escrever. Porque os velhos livros precisam ser todos relidos. Mas nós vamos produzir conhecimento novo, vigor novo, movimento novo. Sem ideias novas, nós não vamos sensibilizar os corações. Nós não vamos mobilizar as mentes. São as ideias que fazem as pessoas saírem de casa e lutar por um ideal. E não vai ser repetindo velhos jargões, velhos chavões que nós vamos mobilizar. Então nós vamos nos engajar. E fisicamente é importante dizer também, porque não existe transformação social sem participação do corpo. Sem que as pessoas estejam presentes, sem que as pessoas se emocionem. Não é possível apenas, com as letras, a gente mover um país. A palavra precisa estar presente. Os músculos, os nervos precisam estar ativos, para que as pessoas possam se engajar. E o que se vê, e eu termino com essa reflexão, o que se vê é uma juventude ávida por isso. Ávida por isso. Nos últimos 6 meses, Alejandro, teve uma coisa que botou mais de 1 milhão de pessoas na rua. Foi a juventude da educação. Os professores e estudantes do país foram para a rua, porque a educação é jovem por natureza. Ela é jovem por natureza. Os professores são jovens por natureza. A maior vantagem de ser professor não é o salário, é não envelhecer. A gente não envelhece. Essa é a grande vantagem do nosso ofício. Por enquanto, né? Porque se os sindicatos atuarem, a gente pode ganhar um pouquinho mais. Mas o fato da gente não envelhecer já é uma grande coisa. O fato da gente poder estar convivendo com a energia e com o sangue novo é sempre uma boa coisa. E a gente precisa mobilizar a inteligência da nossa juventude, a inteligência dos nossos mestres e voltar a sonhar com um Brasil melhor e com uma América Latina unida. Muito obrigado. Passar a palavra agora para suas considerações finais, sua saudação final aqui para o companheiro Fernando Haddad, também agradecendo a presença dele aqui conosco. Companheiros, eu acabei de falar, vou falar de novo um pouquinho aqui, mas assim, agradecer muito a Juvande, a todos os bancários e bancárias presentes. Acho que o momento é de luta, é um momento de reflexão, mas é também de mobilização. Fico feliz de estar aqui num plenário cheio, fazendo uma reflexão sobre o Brasil. Boulos falou uma coisa que é muito verdadeira. A próxima etapa, sem dúvida nenhuma, vai ser de defesa do patrimônio público e das empresas estratégicas para o nosso desenvolvimento. Eu acho que vai ser mais fácil dialogar com a população sobre esse tema do que foi até aqui discutir a questão da Previdência. Concordo também com o companheiro do PCdoB que falou que nós não devemos subestimar as nossas vitórias na tramitação, ter derrotado a capitalização, sobretudo, e a questão do BPC e da aposentadoria rural não foram conquistas banais. Nós podíamos ter acabado com o sistema de previdência pública se a capitalização passasse.
o que significa dizer que a mobilização sempre importa. O deputado tem medo. Eu quero ver um deputado votar a favor da privatização da Caixa Econômica e do Banco do Brasil. Porque, ao contrário do que eles estão fazendo com as subsidiárias da Petrobras, que o Supremo liberou a venda sem autorização do Congresso, as estatais, o núcleo duro das estatais, vai exigir a autorização do Congresso. E nós vamos ser muito fortes para deter essa fúria, né, de vender o patrimônio público do Guedes e do Bolsonaro. Tenho certeza que nós tivemos pequenas vitórias, mas o futuro nos reserva grandes vitórias. Grande abraço para vocês.